Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos. Primeira epístola de Paulo, capítulo 5, versículo 23 até o verso 28. Nós estaremos lendo esse texto para a nossa edificação. Vamos ler esse texto. Eu convido os irmãos a lerem comigo esta passagem. É a conclusão desta carta, e já são 16 mensagens. Hoje vai ser a 17ª mensagem só neste livro, nessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estaremos tendo então o encerramento desta carta. Abra então esse texto para a sua edificação, para a nossa edificação. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé e nós estaremos lendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 até o versículo 28. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Juntos o verso 28. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Oremos. Pai querido, fale conosco, ó Deus, para que possamos entender a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar e que possamos extrair dessa passagem lições preciosíssimas para a nossa vida, Senhor. Toca na nossa vida, pois nós queremos entendê-la e aplicá-la. Enche o nosso coração, ó Deus, de pureza, de santificação, de dedicação, de um coração íntegro e irrepreensível diante do Senhor. E que o Senhor esteja nos capacitando pela Tua graça, pela Tua fidelidade. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Um artista, ao iniciar a sua obra, ele não abandona a tela pela metade, ele quer concluir a sua obra, então ele faz os desenhos, os detalhes, as pinturas, até concluir a sua obra, até que a sua obra esteja pronta, né, para ser apresentada. De igual forma, meus irmãos, Deus não abandona o que Ele começou na vida dos seus filhos, Deus não abandona a sua igreja. Aquele que nos chamou para a salvação, Ele continua nos santificando e preservando até o dia da volta de Jesus, até que nós estaremos com o Senhor perfeitos. Ao chegar ao final de sua primeira carta aqui aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele encerra as suas exortações pastorais com oração, uma declaração de confiança, alguns pedidos finais e uma bênção apostólica. E depois de orientar a igreja sobre os relacionamentos saudáveis, uma vida espiritual vibrante, ele que fala assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende toda forma de mal. Ele mostra no fim uma conduta santa, uma conduta ilibada, e ele olha os olhos, né? Ele volta então os seus olhos para aquilo que sustenta toda a vida cristã. Então os seus olhos agora estão voltados para uma coisa muito importante: a fidelidade de Deus. Então Paulo aqui sabe que os crentes não possuem força suficiente em si mesmos para continuar, para perseverar. Eles precisam da força de Deus, eles precisam da graça de Deus. A vida cristã, meus irmãos, não é sustentada pela capacidade humana, pela força humana, mas a vida cristã é sustentada pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos fortalece na caminhada da vida. Então, Deus não apenas ordena a santificação, Ele mesmo opera a santidade na vida do seu povo. Deus não chama os seus filhos apenas para perseverarem, Ele os guarda até o fim, Ele os preserva até o fim. Por isso, nesses versículos finais, nós encontramos o quê? Uma das declarações mais encorajadoras de toda a Escritura acerca da segurança e da perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Alguns chegam a dizer que a perseverança
do Senhor nos santos. A gente vai perseverar até o final, porque o Senhor persevera em nós. A Bíblia diz que é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. E a Bíblia diz que nós temos necessidade de perseverança. E o texto aqui diz que fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então Paulo aponta aqui para a soberana obra de Deus na santificação do seu povo, para a necessidade de oração mútua, para a importância da comunhão cristã e para a suficiência da graça de Deus. Por isso ele conclui dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A grande verdade dessa passagem, meus irmãos, é que Deus é fiel para santificar e para preservar seu povo até a volta de Cristo. Vamos dizer isso comigo? Deus é fiel para santificar e para preservar seu povo até a volta de Cristo. Deus é fiel. E nesse encerramento da carta, Paulo então destaca 4 verdades que fortalecem a nossa confiança em Deus e a nossa perseverança na caminhada cristã. E a primeira verdade, em primeiro lugar, nós podemos dizer que Deus realiza uma obra completa de santificação em seu povo. Veja o que diz aí no início. Veja o que diz o versículo 23. Vamos ler comigo? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Vamos dizer isso comigo mais uma vez? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Paulo inicia aqui uma oração. Ele está dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ele não apresenta aqui uma sugestão, ele nem uma expectativa otimista, ele se dirige ao Deus da paz. O mesmo Deus da paz. A expressão Deus da paz aqui aparece várias vezes nas epístolas de Paulo, e aponta aqui para o Deus que reconciliou pecadores consigo mesmo por meio da cruz. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A Bíblia diz que na cruz Deus resolveu o nosso maior problema. E Paulo chega a dizer o seguinte: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Deus da paz. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Outrora nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos de costas para Deus, mas o Deus da paz nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então a paz mencionada aqui não é mera ausência de conflitos, mas é a plenitude da reconciliação com Deus. Significa que nós estamos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, por meio da sua obra da cruz, por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. E Paulo, ele compreende que os tessalonicenses jamais conseguiriam cumprir todas as exortações dos versículos anteriores por suas próprias forças. Eles não conseguiriam cumprir, mas o Deus da paz vos santifique em tudo. E Paulo então ora para que Deus realize neles aquilo o que exige deles. Aquilo que Deus exige deles, Ele precisa operar neles para que eles possam cumprir. Então a palavra santifique significa separar para Deus, significa purificar, significa conformar a vida do crente à imagem de Cristo. Deus quer que sejamos parecidos com Jesus. A santificação, meus irmãos, é o processo pelo qual Deus nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo. Nós devemos ser parecidos com Jesus, nós devemos ter o caráter de Cristo. Existem muitas pessoas que têm carisma, mas não têm caráter, não têm o caráter de Cristo, não têm a vida moldada pela graça de Jesus, não têm a sua vida transformada pela a graça de Jesus, pelo caráter de Cristo. Então observe que Paulo pede que Deus o santifique em tudo. O Deus da paz vos santifique em tudo. E a santificação cristã, nós podemos ver que não é superficial e não é parcial. A santificação bíblica alcança todas as áreas da vida. Deus não deseja apenas o nosso culto de domingo. Existem muitos crentes que às vezes são crentes domingueiros. É o crente do domingo. Mas Deus deseja, meus irmãos, os nossos pensamentos,
as nossas palavras, os nossos relacionamentos, como nós vivemos na escola, na família, na igreja, na sociedade, nas ruas, o nosso trabalho, como nós procedemos na empresa, como nós procedemos no nosso ambiente de trabalho, os nossos sonhos, as nossas decisões, como nós tomamos decisões. Então, toda a vida deve ser colocada debaixo do senhorio de Cristo. Cristo tem que ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. E Paulo prossegue dizendo o seguinte, no verso 23, vamos lê-lo novamente, que diz o verso 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos ver que Paulo fala da alma, fala do espírito, fala do corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. E o foco aqui não está em apresentar uma divisão técnica da natureza humana, mas enfatizar a totalidade da pessoa. Alguns pensam aqui na tricotomia, que Deus é trino, então o homem também é trino, corpo, alma e espírito. William Henry, ele observa que a ideia principal aqui é que Deus preserva o homem inteiro para si mesmo. Nós podemos ver que a palavra alma e espírito na Bíblia são palavras sinônimas. Então Paulo usa aqui uma declaração chamada uma declaração epizegética. Ele está enfatizando espírito, alma e corpo. Espírito e alma são palavras sinônimas. Ele está enfatizando o elemento imaterial do homem. E quando ele fala do corpo, ele está falando também do seu elemento material. O que ele está dizendo com isso? Ou seja, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, nós devemos ter uma vida dedicada a Deus, uma vida santa ao Senhor. Deus, este Deus que nos conserva íntegros de espírito, alma e corpo, ou seja, todo o nosso ser. Cristo não apenas salva a alma, Cristo redime a pessoa inteira. Cristo não está preocupado apenas com a nossa alma, mas com todo o nosso ser, com toda a nossa existência. É tanto assim, meus irmãos, que nós lemos lá no 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, eu falei aqui sobre a ressurreição. Deus se preocupa tanto com o nosso corpo, que no último dia, Ele vai ressuscitar os mortos em primeiro lugar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles receberão um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo imortal, para viver para sempre com Ele, no novo céu e na nova terra. João Calvino escreveu dizendo o seguinte: a santificação não consiste numa reforma parcial, mas numa renovação que alcança todas as faculdades do homem. Cristo não veio, meus irmãos, para nos redimir pela metade, mas o homem inteiro, todo o nosso ser. Por isso Paulo chega a dizer: o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis. E aqui nós podemos ver que nós somos santificados para a volta de Jesus. Nós iremos encontrar com o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele então nos prepara para encontrar com Ele. Toda esta obra tem um objetivo: na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus voltará, e a sua vinda será pessoal, vai ser Ele mesmo. Ele mesmo vai buscar a sua igreja. Será uma vinda visível, todo olho verá. Será uma vinda audível, a trombeta vai soar e todos ouvirão sobre a volta de Jesus. E será uma vinda gloriosa. Jesus não vai voltar com a coroa de espinhos, mas com a coroa de glória. E será uma volta poderosa, todo joelho vai se dobrar diante dele, e será uma volta repentina, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus voltará para buscar a sua igreja. A santificação, meus irmãos, sempre aponta para a glorificação. Nós podemos ver que na justificação, Deus então
nos limpa da culpa do pecado, nos perdoa. A santificação, Deus nos livra do poder do pecado. Mas a glorificação, nós seremos livres da presença do pecado. O pecado já não mais terá nenhum efeito sobre a nossa vida, porque nós recebemos um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, para morar na presença do Senhor eternamente. Então a obra de salvação será concluída na vinda de Cristo, quando Ele vier para buscar a sua igreja. O crente, meus irmãos, ele vive olhando para frente, olhando para a volta de Jesus. O mesmo Cristo que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, Ele voltará para buscar a sua igreja. A expectativa da segunda vinda deve produzir o que em nós? Santificação. Você tem que desejar ser mais santo, mais puro, mais correto, mais honesto, mais dedicado a Deus, mais crente. Como Paulo disse aqui nesse texto: sejais íntegros, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como escreveu o apóstolo João: e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Judas expressa essa mesma esperança. Em Judas, versículo 24, está escrito: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Imaculados aqui é sem pecado. A igreja romana coloca que Maria, imaculada da Conceição, né? Como se ela fosse concebida sem pecado. Maria, ela é filha de Adão também. Ela tinha natureza adâmica. Por isso ela não é imaculada Conceição. Ela tinha o pecado da raça. O único que não tinha o pecado da raça era Jesus, porque quem fecundou o óvulo de Maria foi o Espírito Santo. Por isso Jesus não tinha o pecado original. Mas com a queda de Adão, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como disse Davi: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas eu quero dizer que naquele dia final, quando Jesus vier, Ele vai nos apresentar diante dEle imaculados, sem pecados, plenamente redimidos, com um corpo imortal, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, para vivermos para sempre na presença dEle. E a garantia dessa obra, meus irmãos? Após a oração vem a promessa. Veja o que diz o verso 24. Vamos ler comigo? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então ele começou a obra e ele vai concluí-la. Fiel é o que vos chama, é a fidelidade de Deus. Que palavras maravilhosas! A nossa esperança, meus irmãos, não está na força da nossa fé, mas na fidelidade daquele que nos chamou. Deus nunca abandona uma obra iniciada. Deus não desiste de você. Quantas vezes você já pensou mais em desistir, em olhar para trás do que para frente? Mas Deus não desistiu de você. Se você chegou até aqui, se você está caminhando, é porque Deus não desiste de nós. O chamado eficaz, meus irmãos, de Deus conduz inevitavelmente à glorificação. E Paulo, ele afirma esta mesma verdade em Filipenses 1,6. Em Filipenses 1,6 ele fala assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou esta obra e ele vai completar esta obra até o final. Por isso, você pode confiar que Deus continua operando na sua vida. Você pode confiar que Deus não desiste de você. Não desanime diante das suas imperfeições. Ele está trabalhando em você. Ele é o oleiro que está fazendo de você um novo vaso, né? E está sempre aperfeiçoando a sua vida. A santificação, meus irmãos, é uma obra contínua da graça de Deus. Aquele que começou a obra também a concluirá. Ele vai concluir esta obra. E Ele vai concluir esta obra na sua volta. Louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Deus fortalece a sua igreja
através da oração mútua. Veja o que Paulo diz: irmãos, orai por nós. Vamos ver isso? Irmãos, orai por nós. Verso 25. É impressionante, meus irmãos, que o grande apóstolo Paulo pede oração. Às vezes a gente é tímido para pedir oração, né? Mas Paulo, o homem que plantou igrejas, que realizou viagens missionárias, que enfrentou perseguições, que escreveu 3 epístolas do Novo Testamento, ele reconhece a sua dependência das orações dos irmãos. Isso revela para nós, meus irmãos, 2 coisas. Primeiro, que ninguém é autossuficiente no reino de Deus. Você precisa da oração dos seus irmãos. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós podemos ver aqui que Paulo, o maior teólogo, o maior missionário, o maior evangelista, o maior apologeta, o maior plantador de igrejas, precisa de oração. E ele escreve dizendo: orai por nós. Segundo, Deus escolheu agir por meio das orações do seu povo, meus irmãos. Quando o povo de Deus ora, os céus se movem, o inferno treme e algo novo acontece na terra. Nós devemos orar. Paulo acreditava profundamente no poder da oração, na eficácia da oração, e ele frequentemente solicitava a intercessão das igrejas. E ele escreve isso em Romanos 15:30, ele fala assim: rogo-os, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Veja bem que ele pede oração dos irmãos lá em Roma, escrevendo essa carta pedindo oração. Orem, lutem comigo em oração a meu favor. Quando ele escreve a sua carta aos Efésios, ele diz: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. O que ele pede? Ele pede que a igreja pudesse orar por ele, para que ele pudesse pregar o Evangelho com intrepidez. E que, quando ele abrisse a boca, ele fizesse conhecido o mistério do Evangelho. Em Colossenses capítulo 4, verso 3, ele fala assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, mesmo preso. E ele está ali pregando o Evangelho, e ele suplica para que a igreja pudesse interceder por ele. E na sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala assim: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então a vida cristã, meus irmãos, não é uma jornada solitária. Nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos levar as cargas uns dos outros, nós devemos estar amando uns aos outros, nós devemos estar incentivando uns aos outros. Nós somos membros do mesmo corpo. E quando o irmão ora por outro, e o que ele manifesta? Ele manifesta amor, ele manifesta cuidado, ele manifesta comunhão espiritual. Conta-se que durante o ministério de Charles Spurgeon, ele era o príncipe dos pregadores, e ele era um pregador inglês, e lá no tabernáculo da fé da igreja na Inglaterra, ele tinha um grupo, que tinha uma sala de oração que ficava intercedendo. Quando Spurgeon estava pregando, tinha irmãos intercedendo. E ele fala assim, ele sempre dizia que a oração era a verdadeira casa de máquinas da igreja. E ele fala que aquele grupo que orava nessa sala era a verdadeira casa das máquinas da igreja. E por isso que ele pregava poderosamente. Não era porque ele é tão habilidoso assim, é porque Deus ouvia a oração e a intercessão desses irmãos em favor de Spurgeon. Então, ore pelos seus líderes, ore
pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos professores na escola dominical, ore pelos missionários. Nós temos aqui uma lista de missionários que nós estamos sempre orando por eles, para que Deus possa abençoá-los no campo. Missionários que estão no Paquistão, missionários que estão em Portugal, missionários que estão no Panamá, missionários que estão lá no continente africano, em Guiné-Bissau. Nós devemos orar pelos missionários, nós devemos orar pelos irmãos que enfrentam lutas, às vezes no casamento, às vezes na faculdade, às vezes no seu ambiente de trabalho, às vezes depressão, tristeza, abatimento, enfermidades. Peça oração quando estiver passando por dificuldade, não se acanhe, peça, porque nós precisamos orar uns pelos outros. Uma igreja que ora, meus irmãos, ela permanece forte. Uma igreja que ora, ela avança. Uma igreja que ora, ela vê os milagres de Deus. E nós devemos estar intercedendo uns pelos outros. Por isso Paulo diz, orai por nós. Orai por nós, né? Para que a obra de Deus possa avançar e Deus seja glorificado. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Deus manifesta seu amor através da comunhão do seu povo. Veja o que diz o verso 26. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Então, no mundo antigo, o beijo santo aqui era uma demonstração legítima de afeto cristão. Eles tinham esse costume. Um beijo na face. Era usado também como forma de cumprimento. Assim como a gente dá um bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, graça e paz, eles tinham esse afeto. Não era um gesto romântico, ou sensual, ou pecaminoso. Era um símbolo de unidade espiritual entre aqueles que pertenciam à mesma família da fé. Então, o que Paulo está falando aqui? Está falando da comunhão da igreja. O que Paulo enfatiza aqui é a importância da comunhão. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Observe a expressão, saudai todos os irmãos. Vamos a isso? Saudai todos os irmãos. Ninguém deveria ser excluído. Nem os mais fortes, nem os mais fracos, nem os maduros, nem os problemáticos. Todos eram membros do corpo de Cristo. Então a igreja, meus irmãos, não é uma associação de pessoas perfeitas. É uma família redimida pela graça. Nós somos redimidos pela graça. Jesus, ele declarou o seguinte, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. O que Paulo está falando ali? Está falando da comunhão da igreja. Aqui no Brasil a gente tem mais o cumprimento de saudar os irmãos, né, apertando a mão. Mas lá eles tinham esse cumprimento, né, com o afeto, com o ósculo santo. Quando Paulo se despediu da igreja, dos presbíteros em Éfeso, eles o beijaram despedindo, porque ele nunca mais viria o seu rosto. Então a comunhão cristã, meus irmãos, não é opcional. Ela é uma evidência da nova vida em Cristo. John Stott escreveu, a igreja é a comunidade onde o amor de Cristo se torna visível ao mundo. Observe bem, um carvão retirado do meio da fogueira, logo ele perde o seu vigor. Mas quando permanece junto às demais brasas, ele continua o quê? Aceso. Assim também acontece com um cristão isolado mesmo. Um cristão isolado, sem a comunhão da igreja, sem a comunhão uns com os outros, vivendo como um crente desigrejado, ele se esfria, ele apaga, ele perde o seu vigor. Por isso nós precisamos estar em comunhão com os irmãos. Nós precisamos ter essa comunhão sempre. Então, por quê? A comunhão fortalece a fé. Vocês já viram? Quando o crente começa a se esfriar e compra um sítio, né? Aí some da igreja. Não é assim? Geralmente é assim. A pessoa começa a esfriar, começa a sentar nos últimos bancos, né? Não estou falando do caso de Ezequiel, não, né, Ezequiel? Aí daqui a pouco ele está lá na porta. Daqui a pouco ele compra um sítio e some. Da comunhão com a igreja, com o povo de Deus. Nós precisamos restaurar esse amor cristão, meus irmãos. Cultive relacionamentos cristãos saudáveis. Não vive isolado da igreja. Procure encorajar outros irmãos que estão caídos, abatidos, tristes, fracos na fé. Demonstre amor de forma prática e sincera. Tem algumas pessoas que acaba o culto, sai correndo, né? Sai correndo e desaparece, não cumprimenta um ou outro.
né? Não sai correndo, não. Cumprimenta pelo menos 2 ou 3 pessoas. Tenha comunhão com o seu irmão. Tenha comunhão. Finalmente, em último lugar, meus irmãos, em quarto lugar, Deus abençoa o seu povo por meio de sua palavra e de sua graça. Veja o que diz o verso 27. Vamos ler comigo? Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Nós ficamos aqui vários meses, né, estudando essa carta. Encerramos hoje a leitura de toda essa carta. Vamos ler novamente o que Paulo diz? Há 2.000 anos atrás, quase 2.000 anos atrás, conjuro-os pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Em outras palavras, encarrego-os em nome do Senhor de ler esta carta a todos os irmãos. E Paulo enfatiza aqui, meus irmãos, a importância da palavra de Deus. Como é importante a palavra de Deus. Toda a igreja deveria ouvir a leitura da carta. E nós lemos toda essa carta aqui. E nenhum membro deveria ficar sem acesso às instruções divinas. Naquele tempo tinha muitos analfabetos, pessoas que não sabiam ler. E essa carta deveria ser lida, deveria ser pregada, explicada. Porque a fé, meus irmãos, ela é alimentada pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é fogo que queima as impurezas. A palavra de Deus é pão que alimenta a alma. A palavra de Deus é água que sacia a nossa sede. A igreja cresce pela palavra. As igrejas que abandonaram a palavra de Deus estão se esvaziando. O liberalismo tem tomado conta de muitas igrejas. A igreja, meus irmãos, se santifica por meio da palavra. Jesus orou, dizendo o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a igreja que negligencia as escrituras, enfraquece espiritualmente. É uma igreja fraca, sem norte, sem vida, sem direção, que abraça todo o vento de doutrina e toda doutrina de vento. Então, Paulo, ele encerra esta carta dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos a isso? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E esta é a última palavra da carta. Não é coincidência, meus irmãos. Essa frase não está aqui por acaso. A graça inicia a vida cristã. A graça sustenta a vida cristã. A graça aperfeiçoa a vida cristã. A graça conduz o crente até a glória. Nós somos salvos pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós vivemos pela graça, nós perseveramos pela graça, e nós seremos glorificados pela graça de Deus. É pela graça. Martim Lutero, o grande reformador do século XVI, ele dizia o seguinte: toda a vida cristã é dependente da graça de Deus, do começo ao fim. A nossa vida é dependente da graça. Por que nós estamos em pé? Pela graça. Por que nós caminhamos? Pela graça. Por que nós perseveramos? Pela graça. E nós seremos glorificados pela graça de Deus. Por isso, leia e valorize as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Não seja um crente analfabeto de Bíblia, não. Conheça a palavra de Deus. Ouça atentamente a pregação da palavra de Deus. Anote, se for possível, para não esquecer. Dependa diariamente da graça de Deus. E nunca, 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 nunca confie em você mesmo. Não confie em seus méritos. Confie nos méritos de Jesus. Concluindo, meus irmãos, ao encerrar sua carta, Paulo dirige os olhos da igreja para aquilo que realmente importa. Para onde nós devemos olhar? Qual deve ser o nosso foco? Qual deve ser a nossa meta? Qual deve ser o nosso alvo? A segurança dos crentes, meus irmãos, não está na sua própria capacidade. Está na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. O Deus que chama é o Deus que fará isso, vai santificar a nossa vida. Vai santificar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de Jesus. O Deus fiel santifica,
O Deus fiel preserva, o Deus gracioso responde orações. Como diz o salmista, bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça. Deus tem prazer em ouvir a oração do seu povo. O Deus amoroso edifica a sua igreja por meio da comunhão. Por isso, longe de nós todas as picuinhas, todas as brigas, todas as confusões, longe de nós todo ressentimento, todas as mágoas, longe de nós todo ódio, toda intriga. Que haja amor, perdão, comunhão. O Deus da graça, meus irmãos, sustenta os seus filhos até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Por isso, o cristão pode caminhar com confiança, mesmo em minhas lutas, as adversidades, as lágrimas, as tempestades, porque aquele que o chamou jamais falhará. Às vezes, o seu parente pode falhar com você. O seu amigo pode falhar com você, mas Deus jamais falha conosco. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel. Como viveremos, meus irmãos? Aplicações finais. Confiaremos diariamente na fidelidade de Deus. Confie na fidelidade de Deus. Mesmo diante de nossas fraquezas, nós descansaremos na certeza de que Deus completará a obra que Ele começou na nossa vida. Deus não desiste de você, jamais desistirá do crente. Deus completa a obra que Ele começou. Ele é o artista perfeito, que jamais abandona a sua obra. Em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Cresceremos em oração e comunhão. Ore mais, busque mais comunhão com Deus e uns com os outros. Intercederemos uns pelos outros e fortaleceremos os laços de amor dentro da família da fé. Não vamos deixar que nenhuma picuinha possa atrapalhar a nossa caminhada. Vamos crescer em oração e comunhão, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós realizamos mais, juntos nós avançamos mais, juntos nós impactamos mais, juntos nós fazemos mais diferença neste mundo indiferente. E finalmente, meus irmãos, conviveremos, permaneceremos firmes na palavra e na graça. Não se desvie da palavra, ouça a voz de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Permaneça na graça, confie na graça do Senhor. Buscaremos as Escrituras diariamente e dependeremos da graça de Cristo para viver em santidade até que Jesus volte para buscar a sua igreja, até que Jesus volte para buscar o seu povo. Por isso nós devemos separar um tempo diário para oração. Cria na sua casa aquele cantinho de oração. Às vezes você tem um cantinho do celular, né? No sofá que você fica deitado e vendo o seu celular o dia inteiro. Ou você tem lá no seu quarto o seu computador, ou na sua sala a sua televisão. Mas cadê o cantinho da oração? O cantinho da leitura bíblica, o cantinho da meditação na palavra. Nós devemos participar regularmente da escola dominical, para aprendermos mais e mais dos cultos, dos estudos bíblicos da igreja. Nós devemos tomar decisões, meus irmãos, à luz da palavra de Deus. Não tome decisão sem olhar para a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Não siga os seus sentimentos, o seu coração. Existem muitas pessoas que falam assim, eu sigo o meu coração, mas o seu coração é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não siga o seu coração. Siga a palavra de Deus. Não siga a opinião da maioria. Tem gente que fala assim, a voz do povo, a voz de Deus. Mentira. O povo diz assim, crucifica-o. Que disseram para Jesus, né? Era a voz do povo. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Você tem que ouvir a voz de Deus falando com você por meio das Escrituras. Memorize versículos bíblicos para fortalecer a sua fé, resistir às tentações. Cite versículos, leia a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus. Recorra à graça de Cristo em oração. Quando enfrentar tribulações na vida, lutas, contra o pecado, recorra sempre à oração. Compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas. Compartilhe a palavra de Deus com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos na fé, para o mútuo encorajamento. Faça isso. Não deixe que esse texto fique só para você. Compartilhe a palavra de Deus. Paulo diz aqui, olha, que a palavra de Deus tinha que ser lida. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Devemos viver, meus irmãos, diariamente, com os olhos voltados para a volta de Cristo, buscando
agradá-lo em todas as áreas da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém?